Você aí de casa conhece a história da boneca Tilda? Olha só, gente, ela foi criada em 1999 pela Toni, uma designer norueguesa que na época tinha 25 anos. A bonequinha, ela tem uma característica bem marcante. Ela sempre tem um ar ingênuo e não tem boquinha. Mas você sabe por que não tem boquinha? Porque tem um motivo e é muito especial, viu, gente? É porque ela fala com o coração. Olha que bonito isso, né? Uma fofura que a artesã Aline Sagrilo vai nos ensinar agora pra gente. Bom dia, Aline! Bom dia, Rogerinho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você vem do Espírito Santo? Vem do Espírito Santo. Como chama a cidade? Cariacica. Cariacica! Alô, pessoal do Espírito Santo, alô, pessoal de Cariacica, forte abraço para todos vocês. Obrigado por ter viajado, para vir participar aqui do nosso programa, Obrigada viu? a vocês pelo convite. Vamos começar passando o álcool em gel, que aqui Vamos. nós estamos tomando todos os cuidados. Certíssimo. Você viu só que interessante a história da Tilda, né? Bonito isso, não? É lindo, é lindo. Tem muita gente que encrenca pelo fato dela não ter boquinha. E a explicação que eu dou é sempre a mesma. Não precisa de boquinha, ela fala com o coração, né? É, e é tão bom a gente também deixar o nosso coração falar, né? Sim. É bom a gente deixar. Vamos começar então, porque tem bastante coisa pra gente aprender, Tem. né? Eu já trouxe tudo meio pré-montado para facilitar o tempo e o entendimento também de todo mundo. Vamos Tá. lá. Eu trouxe, ó, os tecidinhos. Eu não vou costurar, né? Por isso eu já trouxe bem adiantadinho, mas Que eu vou... tecido é esse? Tricoline. Tricoline? Tricoline. A boneca pode ser feita na tricoline, no algodão cru ou até mesmo no percal. Vocês vão ter acesso aos moldes, né? Que vocês vão riscar na parte, no bege ou no marronzinho, se fizer uma boneca negra. Eu botei aqui bem encaixadinho para vocês verem que gasta pouquíssimo tecido, tá? E essa partezinha aqui que sobra, ela não sobra. Ela é utilizada para depois, ó, juntarmos e fazermos o bracinho da boneca. Perfeito. Então, ó, vai ser costurado tudo em cima do risco e deixado as aberturas onde também está indicado no molde, tá bom? O molde, gente, vai estar disponível no nosso portal A12. É isso aí. Então, e tem algumas medidas também que eu vou estar falando, né, enquanto eu for fazendo. Então, vocês vão recosturar em cima do risco. A parte que eu disse, ó, que sobra, você costura a parte bege com a parte que você escolher para ser a estampa do corpinho da boneca. Certo. Vai unir e depois vai juntar aqui, ó, costura com costura, tá? Vai alfinetar e depois, ó, aliás, deixa eu pegar aqui o molde. Ó, você vai posicionar o molde só depois que você unir essas duas partes. Tá. E aí você coloca aqui em cima do risco a dobrinha, 2 vezes, costura em cima do risco e vai ficar assim, Certo. ok? Depois disso, vai recortar, nós chamamos de refilar, que é tirar o excesso, né, de tecido. Vai desvirar por essa aberturinha aqui. Quer ver? Segura só um pouquinho, só Tá. pra gente mostrar. Pela parte de cima, né? Tá marcadinho no molde que essa aqui é a abertura. Você sempre começa a desvirar pelo lado oposto aonde está a abertura, para poder facilitar. E como é uma parte pequenininha, tem que ir com cuidado e com carinho para não estragar o tecido. Certo. Desvirado, você vai encher. O bracinho vai ficar assim, ou os bracinhos, né? Tem que Com ser dois. enchimento, olha lá, Isso, ó. enchimento siliconado antialérgico, tá, gente? Tá. Ele é bem macio e não vai marcar aqui a boneca. Vai fechar aquela aberturinha por onde você desvirou e encheu com um pontinho invisível bem delicadinho, tá? Nos 2 bracinhos. Perninhas, mesma coisa, desvirado, começar daqui para cá, encher. A diferença é que as perninhas, elas não são totalmente cheias. Você vai encher somente até onde tem uma partezinha reta que começa aqui no molde. Para quê? Para facilitar isso aqui, ó. A boneca Pra dar ficar... movimento, né? Isso, para ela ficar um pouco mais... Segura um pouquinho aí, só pra gente ó. mostrar, olha lá, ó. Ó o E aí, movimento, ó. Que dá o movimento. A criança pode brincar e ela pode ficar, ó, sentadinha. Perfeito. Essa é a função de deixar essa parte aqui, ó, tem mais ou menos uns 2 centímetros sem encher, ok? Tá. Você vai separar, vai pegar aqui, ó, parte da cabeça e do corpo. Já trouxe adiantadinho também. A cabeça, você tem que unir primeiro essa parte aqui, tá? Sempre com retrocesso no começo e no final. Depois, você vai unir ao corpo. A parte do corpo, ela é exatamente igual para frente e para trás. A única diferença é que atrás eu deixo uma abertura. Quer ver?
uma aberturinha que é por onde nós enchemos e desviramos a boneca. Para quê? Para ela ter um acabamento muito, muito bem feitinho. Ah, Ó, interessante, olha lá. a parte da frente ela é totalmente costurada. A parte de trás, se você reparar aqui, ó, ela tem uma abertura. Então, você vai costurar só nos cantinhos e isso aqui vai ficar para desvirar e encher. Tá. Depois que você Isso fizer... é importante, hein? Sim, acabamento é sempre Pra ficar primordial, com né? aquele acabamento lindo. Depois disso, você vai unir, né, a parte da frente e de trás, vai costurar, ó, daqui com a toda a volta do molde em cima do risco. Só essa parte reta aqui, que é onde nós colocamos as perninhas depois, é que ela não vai ser costurada, tá bom? Então, costurou, desvirou, você vai fazer o quê? Você vai encher a cabeça da boneca. Por que tá aqui o corpinho vazio? Porque eu encho a cabecinha da boneca aqui por baixo, antes de colocar as perninhas, tá? Para facilitar, porque a aberturinha aqui, ó, ela é bem pequena. Ah, tá. Então, como a cabecinha dela é grande, você tem que colocar bastante enchimento, o ideal é que você encha pela essa abertura maior, né? Tá. Enche tudo aqui a cabecinha, coloca as pernas aqui, naquela abertura maior que ficou, e aí vai passar a costurinha prendendo, ó, as perninhas no lugar, certo? Perfeito. Deixa eu virar pra cá. Olha lá. E aí, ó. Bem cheia mesmo, né? Bem cheia. A boneca ela tem que ser bem cheia, porque senão as costurinhas começam a ficar enrugadas e aí não fica bonito. Sim, sim. Então, quando você for encher... Capricha aí no enchimento. Sim, não tenha dó, não. Porque aqui, na hora de encher a cabeça, eu gosto de fazer esse movimento aqui para poder justamente trazer o enchimento para a parte que tende a ficar enrugada. Que é a mais arredondada. Isso. Aí. Ah, tá. Então, primeiro você enche bastante, depois você faz esse movimento aqui com o enchimento para ir abrindo o máximo que você conseguir aqui as costurinhas. Boa dica essa, hein? Pois é. Gostei. Que tem que ficar bem cheinho. E depois disso, você vai virar aqui pela partezinha de trás. Nota como é pequena. Imagina encher tudo isso aqui por essa aberturinha. Né? Então, depois disso, você vai pegar o enchimento e vai com a ajuda. Ó, eu uso um hashi, aquele palitinho de comida oriental. Faço um Vzinho aqui na ponta com o estilete, tá? Ah, olha lá. Porque se ele não tiver esse Vzinho, quando você vai levar o enchimento, ele desliza e não leva nada. Esse Vzinho é o que faz com que o enchimento vá para onde você quer. Olha, gostei. Pois é. Aí aqui você vai levar... Você consegue ter um controle maior do enchimento. Sim, sim. Né? Você pode... E quando você vai encher partes pequenas, como o braço, ó, os cabelinhos dela e as perninhas, é interessante porque ele é pequeno e ele leva justamente lá para onde você quer, ok? Perfeito. Cheia a bonequinha, você vai fechar aqui na nuca dela com um ponto invisível também, por isso que eu deixo a aberturinha aqui, ó, porque o acabamento dela fica perfeitinho. Certo. Tá? Aí você vai pintar... Olha que linda, essa aí é de Natal? Essa aqui é de Natal. Também, né? Eu fiz na versão cor-de-rosa para mostrar que dá para variar, e o meu Natal lá em casa é cor-de-rosa. Então, eu fiz para mostrar a variação. Você vai prender os bracinhos, que os bracinhos dela são articulados. Certo. O cabelinho pintado com tinta para tecido, tá? E você vai pintar o rostinho dela. Eu gosto de marcar com a régua ou com a fita métrica. Aqui, 7. Então é pintado o cabelo? O cabelo é pintado com tinta. Olha que interessante. Tinta para tecido. Depois de todo montado. Toda, então você só isso. faz uma pintura. Preenchendo. Isso, vai Uma ter o demão? molde. Depende da tinta. Tá. Tem tinta que uma demão é suficiente, mas tem algumas que 2 ou 3, mas sempre passa uma camada inteira, não vai passando depois nas partezinhas que está manchada, não. Passa em tudo. Pra ficar uniforme. Isso, para não manchar. Aí você vai medir aqui 6,5 cm, depois você vai posicionar a sua régua, ó. A parte aqui do 2,5 está bem embaixo do alfinete. Você vai colocar aqui, ó, entre o 0,5 centímetro, um alfinetinho, e depois aqui entre o 4,5 e o 5. Ó. Ah, olha que boa essa técnica para ficar também harmônico aí, Isso, para não ficar tortinho. Aí eu faço aqui, ó, com a canetinha para tecido, pode ser com a tinta também. Você vai fazer uma bolinha, porque os olhinhos delas são pequenininhos. E pode fazer aí também cílios. Tem gente que gosta de colocar a boca, né?
Então, coloca a boquinha, pinta as bochechinhas e vai ficar prontinha. Vira ali pra gente ver, ó, como é que ficaram os olhos. Por favor, Aline. Olha lá, ó. Olha que lindo. Então, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos montar a sainha dela, que eu fiz um tutuzinho com tule. Essa tá bem a tradicional de Natal, né? Isso. Vermelho e verde. Como é que você fez isso aí? São 4 camadas de tule. Eu cortei 12 centímetros em toda a largura do tule, que ele tem mais ou menos 1,20. Fiz uma costura aqui, ó, de 1 dedo mais ou menos, para passar o elástico tranquilamente. Que é o seu elástico chato. Isso, elástico branco chato. O meu tem 7 milímetros, mas pode ser o de 5 também. Tá. E antes de colocar o elástico, eu passo a costura numa fita cetim em toda a volta. Certo. Porque fica mais fácil. Então, você vai fazer isso aqui 2 vezes, Nossa, né? parece que é muito grande, né? Mas é para ficar com bastante Sim, babado, tudo tem né? que ter voltinha. Tem que ter voltinha. E aí depois você vai passar o elástico em toda a extensão e vai, ó, franzir. Ó. Olha aí, ó, essa parte é muito legal. É. Fica lindo, tem que ter bastante voltinhas, Graça, hein? né? Fica muito lindo. Você vai fazer isso aqui e franzir. Quando você franziu totalmente, outra coisa interessante, gente, é que na hora que você for passar o elástico, dá uma dobradinha na ponta dele para facilitar passar, tá? Tá. Você vai franzir ela todinha mesmo. Certo. Depois você vai medir na cintura da boneca, eu prefiro sempre medir. Botou ali do jeito que você quer, você vai medir na cintura da boneca, vai passar uma costurinha aqui e o tutuzinho dela vai ficar prontinho. Como é que você prende? Ó, ele vai ficar, como você mede na cintura da boneca, ele vai ficar bem direitinho aqui, ó. Tá. Depois de costuradinho, ó. Como ele tem elástico e ela é meio gorduchinha, fofinha, né? Aí é só depois vestir na boneca, ó. E vai ficar prontinha. Coloca um laço, coloca touquinha de Papai Noel. Como você fez aqui, né? Ó. Isso. Decorou. Aqui você pôs até umas luvas. Foi, luvas de biscuit. Olha, de biscuit, De o presente biscuit. Essa daí também tem de luva e biscuit. botinha, tá? Ó, botinha também. Agora eu tô vendo no detalhe na imagem. Minha amiga fez pra mim e ficou a coisa mais linda. Dá pra pôr um colar aqui, uma golinha, né? Pra dar um detalhe. Aqui a gente vê, ó, a pintura que ela fez com... Eu uso pó corante para biscuit. Ah, pó corante. Para olha. biscuit, Dá pra porque fazer ele... com blush também? Dá. Dá certo? Até com tinta. Os cílios, né, que a gente viu. E aqui termina decorando com laço. Essa aqui a gente, olha só, ela tem até uma... Como é que fala? Um cabelinho aqui, ó. É Maria Chiquinha? Maria Chiquinha? Que é a parte? Ou é outro molde? É, tem no molde também. Ah, tem no molde. Tem no molde Mas também. você o quê? Costura, prende depois, ó, que ela estiver cheia. Você coloca na boneca, escolhe se você quer aqui em cima, do lado, embaixo. Tá, você pode posicionar, depois só prende com uma costura. Prende com ponto invisível. Um ponto invisível. E pinta certo. tudo junto. Que é aquele chuleado assim interno. Isso. Adorei, Aline. Você é muito bom. talentosa. Obrigada. Olha só, gente, vamos mostrar os outros trabalhos da Aline. Enquanto você acompanha aí os contatos dela, já aproveita para segui-la no Instagram, nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha só, cada trabalho lindo aqui que ela traz. Ó, essa aqui já é uma parecida com o que você fez, né? Isso, essa daí foi... Ai, que linda. Essa aqui é a morena que tem vitiligo, é Ela isso? tem vitiligo, Olha, que linda a proposta, hein? Dei o curso na Educar dela. Que bacana. Nossa, eu adorei o cabelo. Cabelo sintético, adoro esse cabelo Que volumoso. legal. Linda, né? Olha só, gente. Essa aqui... bebezinha. Hã? A bebezinha. Essa aqui é a bebezinha, também tem cabelo, ó. Olha lá, ó. Tem cabelo Olha que sintético, linda. toda fashion as duas. Aline, muito, muito obrigada por ter vindo Obrigada a participar você, do nosso Rogerinho, programa. adorei. Foi uma honra lá do Espírito Santo. Que bacana, viu? Obrigado mesmo.